Boa O noite. objetivo da aula, nós vamos conversar um pouco sobre estresse oxidativo. Para quem não me conhece, eu sou Renato Pacheco, sou farmacêutico bioquímico, mestre em ciências ambientais, um dos farmacêuticos da Flor de Íris, né? Também tenho formação em microsemiótica e iridologia. E hoje eu tenho o prazer de ter um convidado aqui muito especial para mim, para minha família de forma geral, né? O meu pai, que é para quem não sabe, o Dr. Clodoaldo Pacheco, conhece o Dr. Celso Patela há muitos, muitos anos, né? E aí ele me passou sempre informações muito boas sobre o professor. E nos últimos meses aí a gente se aproximou, tem trocado muita informação, e tem sido muito bacana. Então, o professor Celso, você pode se apresentar. Acho que todo mundo já te conhece, né? Profissão, formação, mas é sempre bom relembrar algumas coisinhas. Primeiramente é uma honra, né? E também um prazer de estar aqui com você. Prazer mesmo, de intelectual, né? Quem estava falando, né? Sim. E, lógico, conheço teu pai, desde os congressos que a gente organizava desde 1992, né? E a gente tinha um contato, às vezes, como era organizadora, nem sempre conseguia a gente se aprofundar tanto. Mas até que um dia a gente foi jantar, né? Lembra, né? Sim, Sinceramente, foi um refresco de alma para mim aquele jantar lá, sabe? De, é de, ótimo. de contatar com seu pai novamente, conhecer a sua esposa. Então, foi uma coisa muito boa, né? E nesse Cinefob que nós organizamos, eu vi assim a sua apresentação, a apresentação da sua irmã, né? Isso me deixou muito feliz também, porque é a geração que está vindo, né? E está vindo bem, dando uma sustentação boa pelo que foi colocado até agora, né? Então, eu estou muito feliz também. Eu estou na Maravilha. iridologia há quase 40 anos, né? Tenho vários livros, vários trabalhos, de curso de pós-graduação, vários cursos, né? E hoje a minha honra mesmo é estar na minha faculdade, coordenando a disciplina de medicina integrativa, nutrologia e práticas ortomoleculares, né? E também agora a Perfeito. honra de estar aí, né? Voltando. Eu passei uns 5, 6 anos meio que recluso aí, fazendo livro, fazendo videoaulas, né? Então, tô voltando. Estamos voltando juntos, né? Como disse o Pessoal, Zagallo, né? Vocês vão ter que me exatamente. aturar. Pessoal, então, eu montei a aula um pouquinho mais diferente, para ela ficar um pouquinho mais dinâmica, então eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é o estresse oxidativo, tá? E aí depois o Dr. Celso Batelo vai comentar algumas coisas em cima disso também. E aí mais para o fim, a gente separou algumas íris para fazer algumas pontuações, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade, perguntem, que eu vou selecionando essas perguntas para a gente falar no final, para responder no final da aula, tá? Então, assim, pessoal, para ocorrer de forma mais rápida, né, é uma breve introdução sobre o estresse oxidativo. Uma coisa que eu acho importante explicar é que o estresse oxidativo, muitas vezes, ele é um assunto um pouco negligenciado pela saúde. Porque ele é uma ciência, ele é um estudo um pouco complexo de entender, né? E muitas pessoas desistem do estresse oxidativo porque os sintomas do estresse oxidativo são extremamente vagos. Ou seja, você não consegue apontar o dedo e falar, esse é o sintoma, aquele é o sintoma, esse é o sintoma, porque o estresse oxidativo acontece em todo o corpo. Então, muitas vezes ele vai estar presente em um órgão mais frágil, em um sistema mais frágil, e o sintoma vai ser derivado disso. Outro ponto importante é que existem algumas correntes científicas que falam que o estresse oxidativo, muitas vezes, é a etiologia das doenças. Como assim, Renar? Etiologia significa causa da patologia. E muitos outros pesquisadores dizem que não. Dizem que o estresse oxidativo é o mecanismo fisiopatológico da patologia. No fim das contas, para mim, tanto faz. Tanto faz se ele é causa, se ele é mecanismo fisiopatológico. O fato é que tratar, é que combater o estresse oxidativo é muito importante para qualquer processo de recuperação do paciente, né? E de forma bem simples, o que seria o estresse oxidativo? Bom, o nosso corpo, ele produz a todo instante radicais livres, espécies reativas, né? E aqui nesse desenho, a gente vai chamá-los de espécies pró-oxidantes, ok?
Mas também o nosso corpo tem um mecanismo de defesa para essas substâncias pró-oxidantes, que são substâncias lesivas à nossa saúde, né? E quando o nosso corpo consegue produzir uma quantidade de mecanismos antioxidantes semelhante a essas substâncias pró-oxidantes, nós estamos vivendo em um equilíbrio. Porém, em determinados períodos, a quantidade de substâncias pró-oxidantes é muito maior em relação às substâncias antioxidantes. Sendo assim, a gente vive então um processo de estresse oxidativo, né? O estresse oxidativo, ele é formado principalmente por radicais livres, né? E o que são radicais livres? Eu sei que esse é uma palavra bem latente no meio da ciência, mas às vezes nem todos têm compreensão, né? Então, o que seria um radical livre? Bom, imaginem um átomo, tá? E o átomo, para ser um átomo estável, ele precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência, como está aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando um átomo tem 8 elétrons na sua estrutura, ele é um átomo estável. Mas, em determinados momentos, esse átomo pode perder um elétron. E quando isso acontece, quando ele passa a ter um elétron a menos, ele é o que nós chamamos, então, de radical livre, que significa que é um átomo com um elétron desemparelhado na sua camada de valência. E a função do átomo, vamos dizer assim, né, o que o átomo mais anseia na vida é ser um átomo estável. Então, quando ele passa a ser um átomo instável, ele sai pelo nosso organismo provocando danos em bases de DNA, provocando danos em proteínas, em membranas celulares, tudo isso buscando um elétron a mais para que ele volte a ficar estável, certo? Porém, muitas vezes ele não consegue, ou até ele conseguir, ele já trouxe muito dano à nossa saúde. Mas uma pergunta interessante, que às vezes as pessoas não se fazem, é por que que um átomo se transforma em um radical livre? Né? Por que que isso acontece? Bom, isso acontece porque uma das principais funções de alguns átomos, né, como por exemplo o átomo do oxigênio, é oxidar ácidos graxos, oxidar alimentos, para que depois, né, esses ácidos graxos possam ser convertidos lá na frente em moléculas de energia, tá? E nesse caminho de geração de energia, nesse caminho de oxidação de ácidos graxos, nós temos aí a formação de radicais livres, né? Porque a quantidade de elétrons que é exigida é muito alta, né? Então, lá na matriz mitocondrial, quando um átomo de oxigênio vai ser reduzido, formando moléculas de ATP e água, né? Para que isso aconteça, nesse caminho se formam muitos radicais livres. E aí, um radical livre é um átomo com um elétron desemparelhado. Então, eu vejo muitas pessoas falando que o simples fato, por exemplo, de nós respirarmos, de nós fazermos atividades físicas, isso já são ações que geram radical livre. Isso é verdade? Sim, é verdade, tá? Porém, a formação aqui de radical livre varia de 2 a 5%. E em uma pessoa saudável, né, essa quantidade de radical livre formada é compatível com a quantidade de enzimas antioxidantes produzidas pelo nosso corpo. O problema existe quando essa formação de radical livre é acentuada, né? E por que que ela é acentuada, né? O que que promove um maior aparecimento de radical livre? Bom, alguns elementos, como por exemplo, quando nós somos expostos à poluição, quando nós somos expostos a uma alimentação desequilibrada, né? Quando nós somos expostos a drogas, né? Tabaco, álcool, cigarro, radiação ultravioleta em excesso, o próprio estresse cognitivo, né? O cansaço mental, processos inflamatórios, muitas vezes levados pela obesidade. Esses fatores eles fazem com que a produção de radicais livres sejam excessivas, a ponto do nosso mecanismo antioxidante não conseguir mais dar conta. E aí é quando nós estamos nesse estágio aqui que vai ser interessante, então, a suplementação de alguns nutrientes, né? E quais seriam, então, os efeitos do estresse oxidativo no nosso corpo, por exemplo, né? O que o estresse oxidativo pode trazer de dano para nós?
Bom, os principais danos do estresse oxidativo quase sempre se relacionam com o envelhecimento, né? O envelhecimento precoce, o aparecimento de mutações, porque lembram que eu falei que o radical livre ele provoca danos em base de DNA? Isso pode provocar mutações, a tendência à formação de câncer, a aterosclerose, né? Doenças crônicas como diabetes, hipertensão, artrite reumatoide, doenças autoimunes, lesão por toxicidade de oxigênio, né? Então, basicamente, né, em todos os processos de doenças crônicas que existem no nosso organismo, nós vamos ver lá a formação de radical livre, vamos ver a formação de estresse oxidativo, piorando muito essa doença, né? E hoje em dia, aqueles que querem entender um pouco mais sobre estresse oxidativo, tem um livro que eu gosto muito, que é desse autor aqui, que é o Barry Howell, que fala basicamente tudo sobre radicais livres, tá? Então fica aí uma dica de literatura para a gente estar consumindo para entender mais desse assunto, tá? Então, assim, basicamente, o estresse oxidativo é o desbalanceio, né, entre a quantidade de produto antioxidante que nós conseguimos produzir comparado à quantidade de radicais livres e de espécies reativas que se formam no nosso corpo, tá? E eu preparei aqui também para o professor Celso Batelo, né, uma lâmina que a gente extraiu de um livro dele, que forma um gráfico muito bonitinho, super fácil de entender, que eu vou pedir para que ele comente um pouco em relação a isso, tá? Professor Dr. Celso. Pode comentar você, você está vendo melhor que eu aí. Tá, beleza, então. Então, assim, ó, dentro das espécies reativas que nós temos, né, o oxigênio, ele é a molécula que mais forma radicais livres. O oxigênio é a molécula que mais forma espécies reativas, né? Por quê? Porque ele é a molécula mais abundante no nosso organismo, que nós respiramos. Aí lembram que eu falei que uma das principais funções do oxigênio é oxidar moléculas de ácido graxo, por exemplo, para que essas moléculas de ácidos graxos, que normalmente têm mais de 16 carbonos, possam ser clivadas, possam ser quebradas para entrar no interior da mitocôndria para gerar energia. Essa é uma das funções do oxigênio. Só porque nesse caminho, né, de quebrar essas moléculas de gordura, de ácido graxo, nós vamos ter a formação de 2 a 5% de radical livre. E para o nosso corpo conseguir dar conta desses 2 a 5% de moléculas de radicais livres que se formam, nosso corpo tem um mecanismo, né, que é um mecanismo enzimático, que é a formação de algumas enzimas antioxidantes para lidar com esses radicais livres. As enzimas antioxidantes mais famosas, nós acompanhamos aqui nesse gráfico. Por exemplo, aqui nós vamos ter um átomo de oxigênio, né, e nesse processo de oxidação, ele vai se transformar no superóxido, que é esse aqui, o O2-. E o O2-, para não provocar dano no nosso corpo, o nosso organismo tem uma enzima chamada SOD, que é a superóxido dismutase. E nós temos vários superóxidos, tá bom, pessoal? Alguns superóxidos são dependentes de zinco, de cobre, de manganês, dependendo da região do nosso corpo, a gente vai ter uma superóxido, tá? Então, a superóxido é uma enzima antioxidante, uma das mais famosas aí, que consegue dar conta dos radicais livres. Além da superóxido, nós vamos ter outras aqui muito famosas, como, por exemplo, a glutationa peroxidase, a catalase, que também é outra enzima, né? Ambas, né, glutationa peroxidase e catalase, são ambas enzimas com potencial elevado de combater radical livre, são enzimas antioxidantes. Vejam só, por exemplo, a glutationa peroxidase é dependente de ferro, né? E além dessas, né, esse aqui é o mecanismo enzimático endógeno, que é o nosso corpo que produz. E além desse mecanismo enzimático endógeno, a gente tem um mecanismo enzimático exógeno, né, que é a aquisição, né, que é a nutrição ou a suplementação de alguns elementos que também vão combater os radicais livres. Dentre os mais famosos, a gente vai encontrar aí a vitamina C, a vitamina E, o licopeno, o beta-caroteno, todos são exemplos, né, o resveratrol, que também é muito famoso, todos são exemplos de enzimas, né, de um processo enzimático exógeno, de nutrientes que a gente ingere, que vai conseguir combater esses radicais livres. Tá? Então, esse gráfico aqui
ele mostra tudo isso muito bem. Ele mostra todo o processo de redução do oxigênio e a utilização dessas enzimas, né, para combater esse radical livre. Tá? E o nosso corpo faz isso. Né? O melhor de tudo é que o nosso corpo faz isso. Então, se você é alguém saudável, o seu corpo faz isso muito bem. O problema começa a existir quando você é alguém que não é saudável. Se você é obeso, se você tem hábitos não saudáveis, como vício em cigarro, em álcool, se você tem aterosclerose, artrite reumatoide, diabetes, hipertensão, nessas patologias crônicas, esse seu mecanismo enzimático, tanto endógeno quanto exógeno, aí não funciona bem. É aí que está na hora da gente tratar, para melhorar essas doenças que a gente acabou de citar. Então, combater o estresse oxidativo é algo fundamental. Viu, Tem alguma Renato? colocação, professor? Eu tenho sim. Então, se você pega, você vê lá à esquerda, lá, né, no oxigênio, então quase 97%, você vê aquela seta grande lá, né, do oxigênio, ele é reduzido à água, que é a via normal, né? Então, você vai lá para a direita, lá, aquele gráfico, veja como é importante você receber, né, as enzimas, o zinco, o níquel e o cobre, né, para a formação da superdose. Então, a nutrição nesse ponto é importante, independente de qual a tática, né? Entendeu? Ninguém que está defendendo essa ou aquela crença, né? Mas veja como é importante a nutrição. Então, se escapa ali do mecanismo endógeno, a gente tem recurso de lá embaixo, né? Com a vitamina C, tudo funcionar como uma vassourinha. As pessoas falam varredores de radicais livres, né? Então, é muito importante que você receba essas vitaminas, minerais e outras também, né? E o oxigênio é uma coisa assim, na minha época, lá para os anos 80, quem pegava o bebê era o anestesista, né? Entendeu? Depois é que veio, graças a Deus, o neonatologista, né? E a gente adorou que eles viessem, né? Porque o estresse do bebê é muito grande, né? Então, por exemplo, se você fosse administrar um oxigênio, alguma coisa, você sempre tomava cuidado com a máscara para evitar que o oxigênio lisasse ali os olhos, a retina da criança, entendeu? Então, veja só, Legal. ao mesmo tempo que ela precisava, tem que tomar esse cuidado. Eu fui para o Peru aí com a minha filha pouco tempo atrás e ela passou mal lá na altitude, né? Então, de madrugada, ela teve que tomar oxigênio. Então, qual o cuidado que eu tive? Os caras levaram lá o tubo, o cilindro, então eu dava por pouco tempo, entendeu? Mesmo ela sendo adulta, né? Porque se ficasse por muito tempo, podia lesar, né? As células cerebrais por um mecanismo de peroxidação, né? Principalmente das gorduras. Então, é um paradoxo o oxigênio. Do mesmo tempo que ele é vital, ele tem esse aspecto Legal. paradoxal. Então, para quem está vendo pela primeira vez, eu comparo assim: você pega, por exemplo, você corta uma maçã, né? Daqui a pouco, o que acontece? Ela começa a escurecer, né? Exatamente. Então, esse é o efeito do radical livre. É a mesma coisa que acontece no interior na célula, no interior da célula. E Perfeito. os outros que são dependentes do ferro também, se você deixar um ferro, por exemplo, ao relento, o que acontece com ele? Ele começa a enferrujar, tá? É uma oxidação. Então, a oxidação ela é necessária, por exemplo, uma bactéria. Você tem uma explosão de macrófago lá, como é que ele combate a bactéria? Oxidando. Colocando radical livre, oxidando e destruindo a bactéria, né? Então, ele é necessário. O problema é, como você falou muito bem lá, quando ele excede, né? E aí que Isso. tem essas estratégias de ter esses Como nutrientes e saber varrer lá, né? Ter a estratégia de varrer lá, né? é Para muito só legal, para né, efeito doutor Celso? mnemônico, aí, ó, aqui embaixo, né? Só para Isso. o efeito mnemônico lá, quando eu falo o seguinte, você tem lá o elétron, tem na última camada 8 elétrons, então o que eu digo é o seguinte: vem alguém e rouba a namorada ou namorado de alguém ali, né? Entendeu? Né? Na última camada. É isso Entendeu? aí que Então, acontece. é mais ou menos isso, ele fica Mais meio ou menos aflito, isso. estabilizado, né? Então, é a mesma Uhum. coisa aqui nesse fenômeno. Então, ele fica muito ávido para pegar um outro radical livre, aí ele pode roubar o radical livre de outro e faz um mecanismo de cascata. É uma cascata. É uma cascata. O ideal é que a gente tente, de alguma maneira, evitar isso, né? É, E
Importante é que na íris dá para você presenciar, ver essas coisas, você também ter uma noção de É. como isso está acontecendo, né? A gente já vai mostrar algumas íris aqui, mas só para completar o que o senhor falou, que é muito importante, né, que é justamente esse papel dúbio do oxigênio, né? Ao mesmo tempo que ele é vital, ele pode provocar dano. E é por isso que o mecanismo enzimático ele tem que estar funcionando muito bem, né? Então, se você é uma pessoa pobre nutricionalmente, esse mecanismo enzimático está muito prejudicado, né? É, Então, assim, é como a gente falou ali, né? Se você é uma pessoa saudável, uma pessoa com um peso adequado, com uma boa ingestão de nutrientes, uma boa ingestão de água, você não precisa se preocupar tanto com isso. Mas a partir do momento, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, aterosclerose, sou obeso, sou inflamado, né, tenho um nível alto de estresse, utilizo álcool, aí tá errado. Porque aí o seu mecanismo enzimático, ele já não funciona tão bem. Aí o radical livre começa a provocar dano. E aí nós vamos ter o mecanismo enzimático endógeno, que é o que o nosso corpo produz, que são esses daqui, pessoal. O desenho está perfeito. A superóxido desmutase, a glutationa, a catalase e o não endógeno, né, que é o exógeno, vitamina C, vitamina E, beta-caroteno, a própria melatonina também tem uma função importante aqui, né? Então, isso é importante ter em mente. São dois mecanismos, o endógeno, que é o enzimático, e o exógeno, que é como o professor falou, os varredores, né, as vassourinhas ali de radical livre. E na íris, né, doutor Celso, a gente consegue ter algumas marcações que podem mostrar uma tendência maior à formação de radicais livres, né? A gente até conversou sobre essa íris um pouco mais cedo, né, que ela tem alguns sinais evidentes de estresse oxidativo, não é mesmo? tem. O, eu costumo falar o seguinte, que a gente tem, eu gostaria que vocês, não sei se vocês tiveram contato já, não sei se nesse livro tem, deixa eu dar uma olhadinha, sobre os pilares da ideologia. E aqui tem. Para que a gente entenda a ideologia de uma maneira concreta e assim, sem muito achismo, né? Então, a primeira coisa que tem ali no primeiro pilar é a Constituição, que ela é dada na ideologia alemã pela cor, né? Então, você tem Perfeito. a hematogênica, que é marrom, a linfática, que é o azul, e a mistura do azul é misto biliar. E tem também, segundo a escola Jensen, que é dado pela densidade, né? Então, são duas avaliações de constituição. Então, quando a densidade é boa, o que é densidade? É qualquer coisa dentro de qualquer coisa, uma relação espaço é volume-espaço, É, né? exatamente. Volume é isso, né? Volume e espaço. Quanto mais denso, volume e espaço, isso Isso, aí. volume-espaço. Então, você pega, por exemplo, um copo de água, você bota uma colher lá de leite em pó, dissolve, vai colocando, 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 até que uma hora fica muito denso. Então, Perfeito. a íris, quanto mais densa ela for, ou quanto mais fibras ela tiver, melhor. Então, você pega essa íris, por exemplo, ela tem uma boa densidade, né? Tá vendo? Uma hematogênica bonita, né? Bonita, né? E a Uhum. densidade também vale para o colarete, entendeu? Aqui, ó. Tá vendo? Ó, a densidade vale para o colarete também. Né? O colarete tem algumas peculiaridades que devem ser observadas tanto quanto a íris. A densidade é uma delas, densidade, cor. Então, você vê que a gente já avaliou aqui nessa íris. Olha quanta Sim. informação. É uma Aqui. íris hematogênica, né? As doenças, assim, as diáteses, as predisposições devem ser no cardiovascular, tem uma boa densidade e que a gente vê, né? Essa é a construção geral. O que é um órgão Isso. de choque? Vamos dizer o seguinte: o órgão de choque é que nasceu mais fraco, né? Que durante a fecundação, ali está estabelecido o que a pessoa vai ser, o tanque de combustível que Exatamente. ela vai levar. O órgão de menor resistência, aquele que se olha na íris, é de menor densidade, uma abertura de fibra. Então É você pega, aberto, por né? exemplo, aqui em cima, tá vendo? Ó, é uma região de menor densidade. Por quê? Porque é uma abertura de fibra, tem menos É uma fibra lá. abertura clara de fibra aqui, né, doutor Celso? É, é. Uma Tem até abertura de um diminuição de rompimento fibra aqui, mesmo. né, de anel. É isso. Tá vendo? Então, todo lugar que tiver
uma abertura de fibra, significa o seguinte, menor densidade. Se tem menor densidade, o que é? Um órgão de choque. E o velho Maffei falava o seguinte, ninguém fica doente do que quer, fica do que pode. É Né? bonito isso. É lindo isso, né? É. E tem um amigo meu que faz medicina esportiva, o pessoal chegava lá, eu quero ser tenista. Ele falava, saber se você pode, segundo o biotipo dele, né? Então, a gente já viu aí essa coisa da construção geral, que é esse tolo que a gente vê, e a parcial, que são os órgãos de menor resistência. Na hidrologia alemã, você tem os sinais que são congênitos, você nasce com ele, entendeu? Então, não vai mudar, não vai mudar. É frágil, né? É fraco. É frágil, não vai mudar, né? Então, aí eles não mudam, ela está pronta com 6, 7 anos e não muda mais, tá? Exato. O pessoal fala o seguinte, eu vi mudar, fechou isso. Até, Renan, uma coisa que o Dr. Jensen falava, por isso que eu falo, né? Com todo o respeito que eu tenho por ele, né? Depois descobriu-se que aquele sinal de cura que a gente tanto gostaria que existisse, não existe, na verdade. Não existe, é o sinal de lúteo ou de cálcio. Então, não é porque eu estou falando isso que eu devo, por exemplo, o Celso não erra. Claro que eu erro. Estou falando que eu sei até agora. Pode ser que amanhã eu reveja a minha posição, né? Mas aí eles não mudam. Né? Aí eles não mudam, né? Exatamente. Então, você vê aqui com a Constituição, densidade, eu daria uma densidade, acho que uma densidade 1,5 aí, né, Renato? Tá muito uma boa, densidade boa, assim, uma densidade boa. Muito boa, né? Tem poucas aberturas, né? Olha só, doutor Celso, tem até uma pergunta aqui na aula, o aluno perguntou assim, o que seria densidade? Né? A densidade é a compactação do tecido, né? Então, como a gente está falando aqui, ele é um tecido com poucos espaços, né? E aqui na área de cima, a gente tem umas aberturas. Então, essa aqui é uma área pouco densa, mais frágil. Então, densidade isso, é a compactação. Essa é a leitura. Exatamente. Então, o doutor Jensen comparava assim, por exemplo, a íris ideal é aquela que não tem nada. Fechadinha, né? Nem pigmento, nada. Que nem ele comparava como sendo um tecido de seda. Então, Sim. você vê que mais ou menos aqui embaixo, ó, é meio que um tecido de seda, né? Tá vendo? Ó? Exatamente, Não é? Olha só. Lisinho. Então, quanto mais assim, melhor, né? Isso. Melhor. Quer dizer, tem menos órgão de menor resistência, né? Exatamente. Então, onde abre, por exemplo, é um órgão de menor resistência. Aqui, por exemplo, ó, vamos colocar aqui que é a área cerebral. A área cerebral vai de 11 a 1 hora, mais ou menos, tá vendo? Isso. Então, daqui, essa né? região aqui, daqui até aqui. Até aqui. Essa é uma íris esquerda. Você tem que essa é uma íris esquerda. Você tem que imaginar que aqui, ó, aqui você tem o bulbo, né? Vem até chegar no lobo frontal. Tá claro? Então, na íris esquerda é aqui, ó, o bulbo, que tem o centro respiratório, tá vendo, ó? Até chegar aqui, né? Que é a representação topográfica do lobo frontal. Tá muito bonito. Vocês têm que estudar a área cerebral. O pessoal tem medo de estudar, né? Porque parece complexo, mas não é. Entendeu? É tranquilo. Não, é tranquilo. Né? É como uma área de fígado, de vesícula. Então, o que você vê nessa íris aqui? Né? Deixa eu por alguns sinais gerais. Então, a gente viu a construção geral, a parcial, que são os órgãos de choque, e tem sinais que eu chamo de sinais gerais. Quais são? Por exemplo, o Dr. Jensen chama esses anéis aqui anéis de tensão. Exatamente. Tá bem visíveis aqui, né? Os alemães chamam de suco de contração, não, a oftalmologia, de suco de contração, que é como se fosse um arado que vai passando, sabe um arado que vai deixando aquelas coisas? Tá bem visível, né? Aqui, ó, doutor, ó. É bem visível, né? Por exemplo, o DEC chama de anel tetânico, né? O alemão chama de ansiedade tetânica. Então, como é que eu classificaria essa íris aqui, no primeiro momento? É uma íris hematogênica, densidade 1,5, com presença de alguns anéis tetânicos, né? Anel tetânico. Tem abertura aqui, na área cerebral. Tem aqui, isso eu vejo depois. Então, eu vejo aqui dentro da íris também, essa região aqui, ó, entre a íris e a esclera, chamada limbo. Aqui. Entendeu?
Daqui, ó, daqui para cá. Então, esse sinal aqui fora da íris é chamado de congestão venosa. Isso, tá bem azulado aqui, né? Bem bonito Bem de ver também. azulado. Que é uma coisa também geneticamente determinada, Isso. tá? Então, quando você vai, por exemplo, a um vascular, se ele olhar a sua mão, eu tenho pouco aqui, entendeu? Mas ele vai ver minha mão aqui, tá vendo? Ó? Tô Tem uns vendo. poucos vasos aqui. Então, por aqui ele tem uma ideia de todo o meu vascular venoso, Sim, tá? Então, tem uma ideia. Então, isso aqui mostra que essa pessoa tem uma dificuldade de retorno venoso. o retorno venoso, né? Varizes, hemorroidas, entendeu? É. Esse tipo de coisa. E esse E, sinal, né, e doutor Celso, também, a congestão venosa, ela também é um indicativo de estresse oxidativo, né? também. Agora, o que eu falo sempre, Renan, que me dá muito prazer estar fazendo isso aqui agora, é que eu falo assim, se você ensinar uma arara a ver sinal, ela vai ver melhor do que a gente, né? Você vê que ela Exatamente. consegue destrinchar aquela coisa da argola mais do que a gente. Então, o que significa o retorno venoso? O que é o retorno venoso? O coração está lá, a câmara esquerda, né? Bombeia, pá, oxigênio para todo lado. E tem que voltar. Essa Tem que volta voltar. chama-se retorno venoso, Retorno né? venoso, é o retorno do Ela, sangue rico em exatamente. dióxido de Ela volta carbono, para onde? exatamente. Para a câmara direita do coração, entendeu? Para ir para o Sim, pulmão para ser oxigenado. Aí o que faz? Olha como a câmara esquerda, pá, ela fala, opa, vem mais sangue arterial. Chama-se lei de Starling, isso aí, né? Então, você chega mais. O retorno venoso é bom, oxigena, câmara esquerda, mais oxigênio para todo o corpo, entendeu? perfeito. Então, como você falou, é causa de produção de radical livre, sim, Isso. entendeu? Porque se você não tem o retorno legal, o que vai fazer? Você vai fazer isso que é chamado isquemia, É. né? É Ô, um doutor, fenômeno venoso interferindo no arterial, doutor, né? e uma coisa simples, né? Olha só, que curioso. Para esse tipo de constituição hematogênica, com anel de congestão venosa aqui, o quanto a caminhada vai ser importante, né? O fortalecimento das panturrilhas, o quanto vai resolver problema de circulação sanguínea, vai melhorar a irrigação cardíaca, né? Porque bombear com a Tudo. panturrilha ali faz com que esse sangue suba para o coração, né? Vai irrigar a câmara cardíaca e vai ajudar muito. Então, é um exercício que o terapeuta iridólogo consegue indicar e que traz resultado. Isso que é legal, Olha, né? eu tenho paciente que fala até hoje, puxa, doutor Celso, você me indicava uma caminhada só aquilo, entendeu? Aí eu É, falava só assim, o aquilo. italiano fala uma coisa assim, quem anda não fica de miolo mole. Irriga o cérebro, né? Fica o cérebro. Então, por Exatamente. exemplo, isso chama-se um retorno venoso ativo. Tem o passivo quando você, por exemplo, fica com as pernas mais elevadas, Esse é o passivo, exatamente. Que fazendo acelera o yoga, retorno pela gravidade, né? fazendo yoga, na rede, lá Yoga. vadiando na rede, entendeu? Né? Esse tipo de coisa. Então, tudo isso é importante. Tudo isso é É, importante. Olha só quanta informação você já pode dar para a pessoa. exatamente. De Entendeu? graça, né? Ajudando ela. De graça, quase. Nossa, e que pode fazer tranquilamente, né? Uhum. E agora, Isso. outra coisa que nós temos aqui como sinal geral também é talvez um pouquinho aqui um anel de pele, né? Tá vendo? Também Que é a tem aqui sétima, a formação, é. é a sétima camada. Tem, né? Tem sim. Isso. É a Tem. sétima camada. Então, por onde que o organismo elimina toxinas? Pele, Pele, pulmão, rim. rim, bexiga e intestino. Exatamente. Entendeu? Então, você veja que no raciocínio bem. Porque, olha, eu falo que a íris é o universo, e quanto mais você souber a respeito do universo, maior aplicabilidade você encontra isso da íris. Então, é legal que o iridologista, o iridólogo, eu prefiro iridologista, porque iridólogo é o que estuda. É. Iridologista é quem pratica, né? Aplica, né? É que aplica. Então, é legal que ele pense. É isso que é gostoso na iridologia. Entendeu? O legal aqui, né, doutor Celso, é que assim, né? A gente observa que é uma constituição hematógena, com arco de congestão venosa, com marcação no anel de pele.
Então, a gente tem que cuidar com a circulação sanguínea e melhorar o sistema de eliminação dessa pessoa, Também. né? É fundamental a eliminação. Fundamental. Tanto é que o italiano também fala uma coisa: quem não evacua fica enfesado, É enfesado, cheio de fezes. cheio de fezes. Então, Cheio as de fezes fezes, ficam ali exatamente. no intestino grosso, né? As toxinas vão sendo reabsorvidas, reabsorvidas, né? É. Envelhece, dá problema de pele, então fica enfesado. Então, a gente tem se a gente pegar uma íris e não souber nada, eu quando comecei a fazer iridologia, eu pego minhas fichas, né? Eu não sabia nada, né? O que eu Não anotava, sabia né? nada. Nada. Então, Uhum. mas eu lembrava do Jensen. Melhora a coisa de eliminação. Por exemplo, quem tem esse problema de pele aí, bom, retorno venoso é retorno ativo e passivo. De pele, por exemplo, fazer atividade física que transpire e não Transpire usar muito, roupa, né? Como é que é? não usar roupa sintética. Ah, é? Porque tem que transpirar, né? Usar linho ou então Usar linho que transpira mais linho fácil, é. ou algodão, né? Linho ou algodão, Isso. Linho ou entendeu? algodão, é. E Ó, isso são dicas muito importantes. então veja só o que você pode dar de informação pro paciente, né? É, E a gente uma falou uma pessoa. coisa da área cerebral. Você quer comentar o que a gente comentou antes de. Que a gente preparou a aula, né, Renato? A gente preparou É, para a gente nos. preparou, mas é como a gente falou, o tempo ia ser pequeno, né? É, Uma aluna aqui, a Deborah, ela perguntou em relação a tratamento, né, para sangue venoso. Como a gente conversou, esse sinal aqui, Deborah, né, de congestão venosa, a gente trabalha muito o Oxygen Plus, né? Então ele ajuda muito aqui, né, Dr. Celso? Esse sinal que nós também tínhamos visto, né? Ele e, vai dar um resultado muito bacana. e a área cerebral. Você veja bem aqui, ó, nesse indivíduo aqui, né? Aonde que está o Sim. local de menor resistência? É na área do encéfalo, né? Tá vendo, ó? Tá vendo? Aqui, Aqui é aqui. Então, essa área aqui, ó, eu vou ensinar um negócio para vocês. Vocês vão pegar muitos mapas, que vocês vão pegar essa área aqui, ó, que está colocado medula, entendeu? sim, O mapa do Jensen, vários mapas. Nos meus mapas, eu já modifiquei isso aí. Então, eu coloquei bulbo, né? Ou medula oblonga, porque não é medula também óssea, entendeu? Não é medula óssea, não é a é? medula que é bulbo ou medula oblonga, tá bom, pessoal? Então, presta atenção. Então, o que significa isso aqui, ó? Ele pode ter alguma dificuldade na oxigenação central, motivado aqui, entendeu? Sim, Tá? Então, a iridologia, a gente tem que pensar. Eu fui levar um livro lá numa faculdade, numa universidade, para um veterinário. Ele mostrou uma íris de um papagaio, né? Que convulsionava. E tinha um sinal nessa área aqui, que é a área do equilíbrio também aqui perto, a área que o doutor Gentes classificava como da epilepsia, né? que é Mas a só que habilidade nessa área mental, aqui do papagaio ele tinha um sinal. Eu peguei e falei, mas ó, tem um sinal aqui, ó, na área de traqueia. Ele falou, tem osteomalácia. O que é hum, osteomalácia? Uma descalcificação. Eu falei, ó, sim, esse papagaio pode convulsionar não só por causa disso, mas porque se ele tem osteomalácia, colaba, né? Ó, raciocínio, colaba, né? Não chega oxigênio, ele convulsiona. vai ter uma convulsão, exatamente. Exatamente. Não, Então, é isso bacana. que eu preconizo com os alunos. Pensa, no primeiro momento, pessoal, a gente não sabe mesmo, né? Entendeu? Olha, e não sabe por onde vai, né? Não sabe para onde vai. Né? Por isso que eu estou aqui, o Renato, eu estou aqui, eu estou disponível para esclarecer. Então, a gente tem que pensar. O bom da íris é que a gente pensa, no segundo momento, a gente vai melhorando, tal, vai entendendo melhor a íris. Né? Não, muito Então, bom. e uma É uma coisa íris, também que. Fala, Renato. né, é uma íris que tem muito, dá para fazer uma avaliação muito complexa, né? Assim, É, mas partindo do princípio ali de melhorar a questão da congestão venosa, os órgãos de eliminação, essa área cerebral, já vai estar ajudando bastante, né, doutor Celso? Vai ajudar é. bastante aqui já.
Ó, você pega essa íris, por exemplo, aqui, que tem os sucos de contração, né? A tensão. Sim. Se você for pensar, o que falta aqui? Falta magnésio, às vezes cálcio, falta nutrientes. Então, Isso. esse indivíduo, por exemplo, ele tem uma musculatura encurtada, É, né? Encurtada, né? sim, diferente do Esse conectivo. alongamento é bom para todo mundo, especialmente para esse indivíduo. Esse aqui vai ser melhor. Melhor. Então, se você tiver um suplemento que fala magnésio, por exemplo, que o magnésio é o mineral dos músculos, né? Do Sim, músculo vai fortalecer a cardíaco, lá musculatura, né? do tudo, do intestino, tudo, né? Então, Uhum. só isso você já ajuda sobremaneira a pessoa. E uma coisa também que chama a Exatamente. atenção, que a gente está estudando, né? Eu e o Renar aí, é a questão do colarete, né? Que é chamado banda do sistema nervoso autônomo, tá vendo? Essa área aqui, Né? né? É. Então, pessoal, na íris tudo tem que ter uma, como é que eu vou falar? Uma relação ótima, tá? Então, se você pegar a íris, ela tem 12 milímetros de diâmetro, tá claro? Perfeito. A pupila deve ser mais ou menos um terço, um quarto dela, tá? Então, essa pupila, ela está assim, discretamente aumentada, quase um limite normal, vamos dizer, Tá um pouquinho tá? maior, né? Um pouquinho maior. Então, o que que fala isso aqui? Para um tônus simpático, né? Isso. Tá? Um tônus simpático. O colarete, ele representa o sistema nervoso autônomo, simpático para simpático. E existe um negócio que alguns ideologistas falam que não existe, mas existe, chamado ângulo de Fuchs. Você vai pegar Existe. professor que vai falar o seguinte, que eu já vi. Não existe ângulo de Fuchs, eles falam. Existe essa estrutura aqui. Fala para mim, Renan, que me deu um branco agora. É a lacuna, Não, né? isso, mas existe. É, Tem gente que fala que não existe, mas é louco, né? é louco. Né? Então chama a lacuna de Fuchs. Então, mas o ângulo de Fuchs é esse daqui, ó. Tá bem Tá certo? visível aqui, ó. É bem visível. Que a Tá íris bem é como se visível. fosse um vulcão, entendeu? Imagina um vulcão. A boca do vulcão é isso aqui, ó. Tá vendo? E ele vai descendo para a planície. Eu não sei se vai conseguir ver aqui. Esse é um livro do Gower, né? Tem que levantar um pouquinho mais. Eu vou levantar. Aí dá pra Consegue ver. ver? Aí. Dá para Isso, ver? tô vendo. Perfeito. Perfeito. É que tá embaixo do meu nome lá, não consigo ver. Então Não, você eu tô vai vendo ver, aqui. está vendo? Que Sim. existe uma relação Sim. ótima entre a boca do vulcão e o colarete, está vendo? Sim, dá pra ver tranquilamente ali, ó. Dá para ver? Está Sim, vendo? sim. O Tô vendo. ideal é que tenha essa relação de 30 graus, é isso, né? De 30 Isso. graus. Né? 30 graus. E depois, a relação, ok, 30 graus aqui, tá vendo? Né? Sim. Depois, esse vulcão para cá, 15 graus, entendeu? Sim. É uma boca de um vulcão, né? É, esse Tá interior certo? lembra Ó, muito um um vulcão, gemão aqui, né? ó. Igualzinho. Tá vendo? Sim, Desce, sim. né? Você tem aqui esse ângulo chamado ângulo de Fuchs, Ângulo né? de Fuchs. Depois você vem para cá. O ideal é que tenha um 30 graus mais ou menos, né? No Beleza. simpático, no simpático existe um grau maior, tá vendo? Quanto que tem mais ou menos aqui de graus? Quase Ah, aqui 90 vai ter graus. mais. É, É, vai ter uns 40 graus. não tem mais. Aqui tem quase uns, vou colocar 70 graus. Mas é bem mais do que 30. Bem mais do que 30. Olha aqui, Pra ó. Aqui é dizer. quase nada. Uhum. Aqui Aqui, não ó. tem nada. Tá plano, né? Tá vendo? Essa área aqui é toda plana. É plano. Então, o Isso, e que que aqui esse é indivíduo elevado. é? Ele é simpático. Assim, no Uhum. geralzão, ele tem um tônus simpático, que Um tono comporta, por simpático. exemplo, um simpático, por exemplo, é o único. Nós vamos estar aprofundando esse estudo aí. É o único tipo, por exemplo, que comporta o cálcio e a vitamina D. Tá claro? Tá? Uma coenzima Q10, Coenzima né? Q10, vitamina D, Vitamina B2, tá vendo? B2. É. Uhum. Então, o que que é? A íris dá essas informações. A íris é o universo. Então, dá É, uma direção. Então, quando o pessoal fala assim, toma um complexo de A a Z. Não, não é bem assim. não, não faz sentido.
faz sentido, porque né, nessa trama você pode, de alguma maneira, complicar. E vamos pensar mais um pouquinho em cima dessa íris. Ó, aqui nessa região, né, que é uma íris esquerda, né? É uma Entendeu? íris esquerda. Esquerda, então nós estamos, o bulbo está aqui, né? Então, você vai ver que essa região aqui, ó, daqui a aqui, mais ou menos, aqui é que está influenciada mais, até aqui de baixo, ó, quer ver, ó, que pega aqui, coluna, que pega, aqui é o cólon, Aqui vai estar a parte do intestino, que vai ser o cólon, aqui vai estar a coluna, né? delgado, né? Tá vendo? Isso. Então, você vê que aqui, ó, ele está assim, muito sobre a ação do simpático, entendeu? Olha que bonito isso, quando você entende. Não, Tá se claro? somar a pupila, que está um pouco mais dilatada, né? É. Essa área aqui, que está com maior do que 30 graus, vai ter uma E, ativação do tônus simpático muito alta nessa íris. não, muito alta, uma nota é alta. É Isso. que o Gauer, por isso que eu falo que o Gauer, para mim, foi o maior ideologista do Brasil e um dos maiores do mundo. É o único que eu digo É que incrível. foi grande, entendeu? Né? Que deixou Uhum. um legado assim dele mesmo, sabe? Que ele chegou e fez. Deixou bastante Então, coisa pronta, né? então Uhum. veja só quanta informação essa íris tem, né? É. E se você for ver assim bem a miúde mesmo, você vai ver que tem alguns achatamentos aqui, tá vendo? Ó, na pupila, tá? Tem achatamentos Ó, aqui, aqui, né? exatamente. Eu Não, é estava uma vendo avaliação muito complexa, né, doutor Celso? complexo. Eu estava vendo esses dias a escala de Glasgow, né, que mede o coma, né? Eu fiz o TI há muito tempo, como anestesista também tinha que saber essa escala, né? Eu fiquei impressionado porque olha só o que é o olho, né? Nessa escala de Glasgow, 6 pontos, por exemplo, se o paciente tiver lá, né? Um acidente, um trauma, alguma coisa. Se ele conseguir abrir os olhos, nota 6. 6, entendeu? Né? Sim, Depois, 5 é por estímulo de pressão, se o cara reage, né? E o cara motor, reage ou olha, não, né? tem que ser o total de 15. E agora, colocar a pupila, porque não tinha. Para a gente sempre viu pupila. Eu sempre vi Mas pupila. eu também. Vou agora, na Glasgow, está pupila, entendeu? O grau, se ela é fotorreagente, se não é, se ela tem reflexo consensual. Então, olha, o olho é o universo. E Entendeu? revela muito da saúde, muito, muito. É O cara está incrível. morto lá, quase morto, né? Entendeu? E você por Sim. aqui você tem uma ideia do que está acontecendo com ele. Olha só, só do abrir a pálpebra, 6. Pupila, os fósforos reagência, entendeu? Se abre a 1, vai dar até 3, entendeu? Então, Sim. olha só o que é o olho, Não, é entendeu? revelador, né, doutor É Celso? Assim, a gente revelador, é consegue. maravilhoso, né? É maravilhoso, é. É incrível. Em relação a essa íris, é isso. Depois a gente tentar falar um pouquinho de uma outra íris, de um perfil um pouco mais diferente, né? Deixa eu passar aqui. A gente tem essa íris que eu queria separar também para mostrar, porque tem uma característica diferente, né? Você Se a filma gente outra aí, observar aqui, que é uma linfática pura. é a malha linfática, a gente vai ver que tem a banda do sistema nervoso autônomo bem mais dilatado. E quando a Aham. gente percebe a banda dilatada, a gente vai trabalhar com um órgão de eliminação, que é o intestino, né? Que é o que nós estávamos falando ali do estresse oxidativo também. Esse tipo de banda é mais característico de desbiose intestinal, né? Então pode ser uma pessoa que vai apresentar uma alteração do intestino em direção à constipação ou à diarreia. Então já é um perfil mais diferente, né? Enquanto a gente falava que isso aqui era uma constituição densa, essa aqui já é bem menos densa, né? É menos densa, é menos densa. Então, Uhum. quem que perguntou mesmo aí da densidade? Densidade é isso aqui, tá vendo? Ó? É, essas Então, aberturas, né? é muita É, abertura, então ela tem uma menor densidade, menor é fibra. muita. É uma relação massa-volume, agora eu lembrei. Isso, Densidade é massa-volume, perfeito. uma relação massa-volume, entendeu? Então, no volume, você tem que ter uma massa boa. Então, você vê que nesse mesmo volume de 12 milímetros, entendeu? Ela tem muito menos densidade que nem aquela, tá vendo? Muito menos fibra, ó, A gente vê né? aberto assim, né? Penteado é aberto. É. Uhum. E olha que bonita essa densidade também, entendeu? Sim, Do colarete, entendeu? Então, não tem mais isso de falar, eu não vejo o colarete, não.
ter uma menor densidade. É isso que a Mas gente tem mesmo que assim é falar. super visível, né? É visível, Vê bem né? aqui. É. Uhum. Então, você Uma, veja uma, só, que aqui deve ter uns 30 graus, mais ou menos, tá vendo? O ângulo de é, Fuchs, né? tá bem equilibrado aqui até. É. E como Uma você falou, né? colega do, Essa distinção aqui do colarete pode mostrar uma desbiose. Então, comporta aqui, por exemplo, lactobacilos, essas coisas todas aqui, entendeu? uma, É, uma aluna perguntou aqui, né, como é que dá para a gente perceber em relação à suplementação de vitaminas e de probióticos, né? Como a gente falou, esse tipo de sinal de banda dilatada acaba que costuma indicar uma tendência à desbiose intestinal. desbiose E aí, quando a gente intestinal. pensa em desbiose intestinal, a gente acaba pensando na suplementação de probióticos, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, suplementação de vitamina B1, B2, B6, são todas vitaminas importantes para o funcionamento intestinal, do sistema intestinal, né? E Olha, e também uma coisa importante, que assim, na faculdade, a única pessoa que falou para mim de hábito intestinal foi da farmacologia, né? sim, O Abrão, acho que nem era médico, ele era farmacêutico, Abrão. E ele falou, pessoal, não dá importância para funcionamento intestinal, né? oh, está tudo lá, né? Tá tudo lá. Então, Absorção de pessoal, nutrientes, eliminação. como é que funciona isso? Você tem a ampola retal, entendeu? Ela enche de fezes, né? Ela avisa o cérebro, tô cheia. O Sim. que o cérebro fala? Tá bom, evacua. O que acontece, sobretudo em meninas, né? Que o pessoal fala, é diferente de ser. Não é, não. Porque eu falo assim: você pega o bebê, tanto o menino como a menina, depois que ele mama, ele evacua. Chama-se Exatamente. reflexo gastrocólico. Então, não é nada constitucional. É uma coisa de hábito, né? Essa Isso. coisa, é feio evacuar, não é qualquer lugar que eu vou evacuar. É Então, um o que tabu, acontece? né? A ampola retal fica cheia de fezes, avisa o cérebro, vai e não vai, entendeu? Então, essa alça aqui no segundo momento, não vai. Então, Sim. tem que ensinar as pessoas a evacuarem, tem que ensinar, Até entendeu? porque é um músculo, né, doutor Celso? Tu tem que fortalecer a musculatura intestinal para conseguir evacuar. Se tu não É, fortalece, né, com o movimento, tu acaba tendo mais dificuldade. Então, como você falou, muitas vezes vai encher o intestino, a pessoa não vai querer evacuar, tu vai é, perder a musculatura e vai vai ficar girando, enfesada, é uma cascata, como a gente falou, né? fica enfesada, né? Fica Então, enfesada, justamente, né? tem que evacuar pelo menos uma vez por dia. Tem que ir É, ao banheiro com calma, entendeu? Esperar o reflexo, até que você reabilite esse reflexo, é entendeu? um tônus, né? E não abrir mão, não abrir É. mão. E Você não abrir escolher um mão. horário, por exemplo, entendeu? Que você está bem, então não tem reunião, não tem isso, não tem aquilo, não tem nada, entendeu? Não é? Pode ficar bem tranquilo. Entendeu? Para não ficar enfesado. E que É, também exatamente. é uma eliminação que precisa ser feita, né? Então, se Esse você. eixo do intestino é muito importante, né? A pessoa acaba É que não super importante. evacua, tu vai fermentar fezes no teu organismo, vai liberar mais micro-organismos patógenos. A gente fala muito também aqui, né, doutor Celso, na questão das mulheres, que quando a gente vê a banda dilatada e se ela tem dificuldade em evacuar, já existe uma tendência a candidíase de repetição também, pela migração dos micro-organismos, né? Então, o funcionamento intestinal tem que funcionar. Que nem você falou, uma vez por dia tem que É. funcionar, né? Não, porque se você era bebezinho e funcionar, por que deixa de funcionar? Perfeito, né? Qual Perfeito. O que é a que que fez de explicação? errado, né? O que aconteceu aí? É a vida moderna, né? E a educação. É De que, a evacuar, alimentação porque não, moderna, a não, correria, a reunião, né? é. Então, não pode abrir mão disso. Entendeu? Se Não. Deus quiser, a gente vai. Você vê que essa coisa do fast food está voltando para o slow food, né?
Na, Graças a Deus, né? na Ainda Europa, bem. mesmo nos Estados Unidos, né? Está acontecendo. Então é importante. E é importante aqui também os prebióticos, né? É, essa aqui, né, doutor Celso, como a gente estava conversando para os alunos, é porque às vezes eles não vêm desse formato, essa composição aqui, gente, ó, da vitamina B1, B2, B6, vitamina C, probióticos e pré-bióticos, é a composição do Prebiótico, Lactobacillus e onde plus. que tem prebiótico? Eu não estou vendo. É que, não, Oi? é que o negócio está aqui, tá em A cima câmera está aqui. na frente? É, tem um negócio na frente aqui. Mas então tem prebiótico aí. Tá. Tem. Como é que funciona o intestino também? O intestino funciona assim, ó. Ele dilata, entendeu? Aí você faz a peristalse. É o mecanismo. E a segunda coisa que faz a peristalse é quando passa lá um prebiótico e dá uma irritadinha lá, entendeu? Uma estimulada na mucosa, entendeu? Então são dois Exatamente. fatores. Quando ele enche, né? Dilata, ele faz a propulsão. E quando passa lá o prebiótico. Então, isso é fundamental para a saúde, né? E o que a gente percebe de melhora quando a pessoa utiliza, assim, qualidade do cabelo, o brilho da pele, né, a Tudo. força das unhas, tudo isso melhora muito quando faz essa reposição. Aqui a experiência que a gente tem com o Lactobacillus Plus é impressionante, impressionante mesmo, assim. Não, é importante. Uma outra É. coisa também que chama muita atenção aqui, isso é uma coisa que mais para frente também que vai trabalhar, né? Que é o estômago hipoácido, né? Ah, as enzimas, né? Exatamente, é. As enzimas, né? E uma outra coisa também, esqueci que eu ia falar, deixa eu ver. A gente, pessoal, está desenvolvendo da Flor de Íris aqui umas enzimas, né? E nesse processo de enzimas, teve até mesmo eu, o Dr. Celso, conversamos muitas vezes, né? E a gente está fazendo aqui uma composição, amilase, lactase, protease, bromelina, é, esqueci uma, eu acho. Tem a da A pepsina, amilase, né? protease, lactase, bromelina. Aquela que começa com P, esqueci o nome agora. Protease, a Papaina. papaina. Papaina, esqueci, fugiu da cabeça. E a papaina é um novo mix de enzimas que a gente está lançando, acho que vai chegar mês que vem, e para esse tipo de estômago, assim, também vai ajudar muito, né? Vai. E o é fundamental também é a coisa assim de mastigar, né? Ah, Porque todo o a processo. desbiose, na verdade, começa aqui, ó, quando você não mastiga, né? Entendeu? Exatamente. Se tu não consegue quebrar bem o alimento ali, tu vai dificultar o processo digestivo, né? É. Então, é Ó, importante isso, mastigar com calma, né? exatamente. E que mais? Essa coisa das enzimas Perguntaram todas. aqui, perguntaram aqui normalmente quanto tempo é a reposição do Lactobacillus Plus. Então, Andréia, na nossa experiência aqui, de 15 a 30 dias, a gente já tem um resultado muito bom, tá? Esse tempo de suplementação com probióticos aí, nesse intervalo de tempo, um mês, o resultado já é muito bom. E é bom repetir de vez em quando, né? Entendeu? Por exemplo, eu sou saudável, né? Eu faço em torno de 2 vezes por ano. Eu acabo utilizando aí, eu faço a utilização de um mês em torno de 2 vezes por ano, né? Para quem é É. saudável é muito importante também. Não, é importante estar repetindo, por quê? Porque isso aqui é um printing, né, que a gente tem, É. né? E que não vai mudar, entendeu? Não vai mudar. Ali a gente só vai dar condição de. Ah, lembrei o que eu ia falar. A gente só vai dar condição de o organismo funcionar bem. Pessoal, lembra que eu coloco assim, né? Que o organismo, o processo acontece assim, ó, agudo, desce um degrauzinho subagudo, desce outro crônico, desce outro Crônico. degenerativo, né? Exatamente. Para que haja cura, tem que fazer o caminho de volta. Então eu falo assim: tijolo, cimento e argamassa, cálcio, magnésio e zinco, Isso. entendeu? Precisa de matéria-prima, né? Entendeu? São os Não é? próprios substratos das enzimas, né? É, das enzimas. Então, olha só, aqui quando você pega, por exemplo, aqui, ó, esses branquinhos aqui, a coloração do agudo é sempre branquinho, entendeu? Do subagudo, assim, ó, é branco acinzentado, tá vendo? Sim. O crônico, assim, é cinza, É mais entendeu? acinzentado, né? E o degenerativo é bem esbranquiçado, né? O degenerativo é preto.
Preto, desculpa, eu me confundi com o agudo. Aqui, ó, tá Degenerativo é vendo? bem preto compacto, né? É fundo. Ó, Uhum. essa estrutura que eu estou apontando é diferente dessa. Essa Por quê, aqui, pessoal? Você tem que botar óleo de lince aí. Então, aqui, por exemplo, é uma lesão degenerativa. Desceu lá o último grauzinho da escada lá, entendeu? Aqui não, aqui é um pigmento ou uma psora. Lembra disso? sim, aqui, Aí, ó. Então, a isso. psora, ela não tem profundidade. Quando você olha, você não vê a Ela tá, profundidade. Isso é tá importante. plano. Entendeu? Uhum. Imagina que você pega um giz. Acho que essa geração nova não conhece anil, não, né? Nem eu Conhece? conheço. Não, sabe o que é anil? É um negócio Ah, azul que servia para limpar. Então, se você colocar um giz branco ali, vai ficar embebido, entendeu? Então, essa mancha aqui, o pigmento, ela pega desde baixo, entendeu? Ela não tem a profundidade que nessa daqui, ó. Tá vendo? O pessoal confunde muito, né? Então confunde tem que ter olho bastante, de né? lince aí, né? Isso aqui é um sinal Confunde bastante. adquirido, tá? Aqui é Sim, um sinal congênito, que é uma lacuna. Aqui é um pigmento, que é um sinal adquirido, tá? entendi. Não, essa íris aqui ela ficou bem bacana também, né? Porque a gente consegue ver as fibras bem abertas, né? Sendo o contrário da compacta. A gente vê a banda bem dilatada, indicando uma tendência à desbiose intestinal. Tem os pontos, é, bem- os pontos mais superficiais, os pontos mais crônicos, como você estava É. falando também. Então ela vai Eu, permitir. uma coisa também, viu, Renan, que eu falo assim, que ficou meio nostro. Outra coisa que eu queria falar. Não examinem íris fora do ambiente de trabalho de vocês. Ah, perfeito, muito bem feito Entendeu? esse. Não banalizem a iridologia, valorize. Se É, quiser, entendeu? Você pode até não cobrar nada, mas se você está fazendo, fala, vou fazer no meu ambiente de trabalho. E faz do lógico jeito que tem que certo, cobrar. né? E aí você tem que viver, você tem que cobrar. Quem não Tem que pode, por cobrar, exemplo, quem não é uma pode, eu profissão. não cobro. Dou até agulha, e tem pacientes que eu até paguei já, remédio, essas coisas, né? Mas, por exemplo, quem pode tem que pagar e não cometa o erro de fazer o que fizeram com o floral, entendeu? Não é? A iridologia do floral também é sagrado, então Isso, só faz no consultório, entendeu? Não, não, peraí, vamos fazer direito o negócio. Se valorize, entendeu? exatamente. Né? Valoriza a classe, né? A profissão, né? A classe, a tua profissão, Uhum. tudo, né? Não, E perfeito. você vê uma coisa tão linda, né? Uma coisa que você vai falar assim, como é que você, por exemplo, pode pensar em melhorar aí a coisa do radical livre? Esse indivíduo aqui, ó. Esse indivíduo aqui, no método Raid, que eu gosto muito, o que ele é? Ele é um ponta de lança. É um ponta de lança, bem Ele é bonito. ponta, ó. Ele tem várias aberturas e tem uma joia, que é um pigmento, né? Tá vendo? Exatamente. Como é que você pode ajudar esse indivíduo aqui? O que ele não sabe fazer? Ele não sabe parar. Ele é agitado, né? Não sabe parar. Então, se você falar, olha, você tem que ou meditar, ou fazer tai chi, entendeu? Qigong, yoga, é a Tem que fazer um recomendação que você dá. exercício de relaxamento, né? Para de concentração ali. Exatamente. Agora, aquela anterior é um corrente. É, O corrente, ele, por exemplo, aqui, ó, ele tem uma estrutura maravilhosa. O Danny Johnson fala que é o melhor atleta. Por que ele é o melhor atleta? Porque a densidade dele é ótima, entendeu? exatamente. Agora, o que ele não sabe fazer? Ele não se movimenta. Não. Então, esse cara, você tem que falar, você tem que se movimentar, porque água parada estagna e apodrece. Então, Tanto que aqui volta de novo para a caminhada, né? Que a gente falou, tem que se volta a movimentar. caminhada. Aqui soma Exatamente. sinais, né? Entendeu? Só nos sinais. Então, olha Exatamente. só, como você pode também orientar a pessoa a diminuir o estresse oxidativo com informações, Exercício de com orientação, relaxamento, com nutrientes, orientações. com Uhum. nutrientes. Isso é É, iridologia. Isso é porque iridologia. o próprio estresse, né, doutor Celso, ele é um dos principais agentes do estresse oxidativo. Então, É, se você não passa uma orientação para a pessoa de relaxamento, como esse cara aqui que tem dificuldade em relaxar, ele vai aumentar a produção de estresse oxidativo, de espécie reativa de oxigênio, e vai ele formar o não sabe estresse parar, é oxidativo. difícil para ele parar. Eu, por É exemplo, eu difícil? sou um ponta de lança,
Esse é um ponta de lança flor, entendeu? Que tem É, mais por causa flor, das né? lacunas, né? É, eu Uhum, sou um ponta de lança corrente. Eu sou um tipo recalentador, na verdade, né? Eu tenho uhum. poucas pétalas e uma gema só. Eu percebi aos 19 anos de idade que se eu não fizesse yoga, eu ia morrer, Isso. entendeu? Porque eu Porque, não tenho limite. Eu não tenho limite, né? Eu sou um tipo A entendi. na cardiologia. Então, eu faço yoga até hoje, então eu tenho a maior dificuldade, de ir lá e fazer, mas quando eu faço, me salva a vida. Mas tem que ir, né? E é isso que a iridologia vai permitir, né? Se Isso, conhecer. É isso aí. Perfeito. entendeu? Então, você vai ter substrato, né, para falar isso aí, né? Vai ter histórico, substrato, né? E isso tudo a iridologia, a microsemiótica vai permitir o aluno a fazer isso, né? Muito, Doutor, muito. já é 9 e quase 9h15, a gente já para finalização da aula, tá? A gente Tá tinha bom. separado aqui outras íris, mas que não vai dar tempo, vai acabar ficando para um segundo momento, a gente Ai, que pode repetir pena. essa aula, né? Mas vamos repetir, sim. Vamos fazer um Vamos. segundo encontro para a gente focar mais nas íris, de repente, né? Como a gente conversou hoje mais cedo, né? Fazer uma aula só de íris mesmo, separar alguns pares só para analisar, né? Acho que foi útil, né? Foi muito bom, muito bom. Então, para passar aqui um breve resumo, né? Então, a gente estudou o que é o estresse oxidativo, a gente viu o mecanismo enzimático, que são das enzimas, superóxido, glutationa, o mecanismo não enzimático, composto por vitamina C, vitamina E, beta-caroteno. Aqui também vai entrar os probióticos, os pré-bióticos, que também ajudam bastante, né? Se a gente, vai viajar, melatonina, vitamina D também pode estar ajudando como isso, né? É muita opção. A gente viu aqui duas íris, né? Uma íris bem mais densa, uma íris menos densa. Dessa íris aqui, o que eu queria deixar de lição, né? De marcação importante, é a formação do anel de congestão venosa, que mostra o quanto a caminhada é importante, né? Aqui embaixo, o quanto é uma área bem mais densa, aqui em cima bem mais aberta, podendo mostrar aí alguma dificuldade cognitiva. Tem os anéis de ansiedade, anéis tetânicos, também conhecidos assim, segundo deck. Marcação no anel de congestão, desculpa, marcação no anel de pele. Né? Então, aqui, melhorar a circulação, melhorar o sistema de eliminação vai ser muito importante. Na outra íris, a gente já pega uma parte mais intestinal, né? Verificar como é que está o funcionamento intestinal, sistema de eliminação pelo intestino, né? Aqui é uma íris com uma densidade menor, mais aberta, mais fragilizada, né? Então, tudo isso É são uma pontos bem densidade, eu importantes que ficam para colocaria a aula, dois, né? meio, três, é. Isso, exatamente. E aí, é como a gente falou, né? Eu estou com algumas perguntas aqui que me perguntou, deixa eu ver aqui quem que foi. Foi o José Pedro, perguntou aqui para mim. Algumas pessoas perguntaram em relação à suplementação. Então, nesse tipo de íris aqui, a gente entra com a suplementação de pré-bióticos, né? Na flor de íris a gente trabalha muito com Lactobacillus plus. Então, aqui me parece que vai ser muito importante para esse tipo de pessoa, tá certo? Então, muitas pessoas agradecendo, elogiando, gostando muito. Ah, que bom. Algumas perguntas ficaram para trás, tinham perguntas em relação a mamilações, que acabou que a gente não entrou no mérito disso, Do quê? né? Mamilações na íris, Olha, nessa íris aqui. eu gosto muito, sabe? Eu gosto dos termos técnicos, né? Eu não gosto muito de mamilação, de não sei o que É, lá, não sei o que lá, entendeu? Eu acho assim, sabe, que é uma evaginação, tá vendo? Uma invaginação. mamilação, eu São não os conhecia termos o termo técnicos, também. entendeu? São o termo Isso, técnico, né? Então aqui tem uma evaginação, entendeu? Aqui tem uma isso, invaginação, tá vendo? É isso daí. perfeito, Na verdade, é sempre a leitura que você tem que fazer para não errar, entendeu? Principalmente na escola alemã, é lugar de menor resistência, pronto. Seja onde estiver, entendeu? perfeito. O que eu coloco lá nos pilares é densidade, meu, sabe? Pode ser mamilação, ou evaginação. Teve menor densidade, é lugar de menor resistência naquela área topográfica. Pronto, acabou.
Exatamente. Essa Pronto, questão, acabou. né? É, Eu, porque fica muito difícil também você ficar vendo muito nome estranho, né? Entendeu? eu trabalho muito, doutor Celso, assim, essa questão da área de maior resistência e menor É, resistência, pronto, perfeito. É o que eu perfeito. sempre falo. Não, aqui eu sempre falo nas minhas avaliações. Ah, o que que é isso aqui no fígado? Ah, é uma área de menor resistência. Pronto. E deu, acabou. Pronto, acabou. Aí o que vai determinar é se vai ter a doença ou não, é um fator desencadeante. Por exemplo, quando centro cirúrgico, eu vi muito. O cirurgião abria lá o indivíduo, fazer uma laparotomia exploradora que não sabia o que era, encontrava muita coisa ali, entendeu? Que o paciente nem Sim. tinha, não sabia. E se não tivesse, ia morrer com aquilo, não daquilo. Entendeu? Isso é importante. Perfeito, perfeito. Muito boa essa É, colocação, muito boa. vai morrer daquilo, Aham, com aquilo, não daquilo, né? E deixa eu fazer exato. uma coisa assim, fazer uma propaganda. Eu tenho um livro muito bom, está em e-book, né? Que Sim. chama-se Práticas Ortomolecular e Integrativas. Sim, eu li esse livro, muito bom. Entendeu, Renan? Renan? Sim, a gente Então, conversou esses dias sobre isso a ainda, né? conversão que é muita coisa na minha cabeça. Então, tá muito prático ali, com um monte de estratégia, aquilo lá, entendeu? Inclusive com estratégias que a gente vai desenvolver mais para frente de simpático e parasimpático, viu? Perfeito. Pessoal, tem bastante pergunta, tá? Só para o doutor Celso, é que ele não tem acesso a algumas áreas da aula aqui, a gente bateu mais de 160 participantes na aula. Ah, Olha que só que bom, legal, legal, né? eu fico feliz. Mais de 160 participantes, né? Agora, como já passou das 9, quase 9h20, bastante gente está saindo já, tá? É, Então, assim, a gente vai programar uma segunda aula, tá? Sem dúvida. Semana que vem não dá, na próxima também não consigo, mas de repente daqui 2, 3 semanas a gente monta para falar de algumas íris, tá? Isso que o professor Celso Batelo falou agora pelo final, isso é muito importante, tá, doutor Celso? Porque a iridologia, a microsemiótica irídea, ela não é uma ciência determinante, né? Ela é uma ciência que vai te apontar. Aqui tem um órgão de fragilidade, é um setor mais frágil. Tá doente, não tá doente, é outra história. Como você falou ali, né? A pessoa pode morrer com isso, né? é, Mas essa determinação, eu sempre falo, e aqui o meu, sei lá, meu coração. Não, aqui, ó, se tem sinal, eu falo, realmente é um setor de fragilidade, é um órgão de fragilidade, tem que cuidar. Vai no cardiologista, vai lá e faz um exame. É esse o apontamento que a gente vai fazendo, né? Esse é o senso ético que a gente gosta de ter. Então, e uma, doutor, obrigado e pela uma, participação do senhor mesmo. O senhor tá, e sabe o uma quanto eu coisa, sou Renan, seu para fã. concluir também. Pode É falar. importante que o Gauer faz quando ele dá notas, né? Entendeu? As notas. E Uhum. ele faz vetores, mas isso aqui vai manifestar, entendeu? Isoladamente, talvez não, vai depender aqui da suprarrenal, entendeu? Vai depender da tireoide, entendeu? É assim que funciona. Vai depender de um hábito de vida, se fuma cigarro, Tudo. se bebe muito álcool, né? Então, a iridologia ela é muito legal porque ela vai dar para o profissional ali, vai mostrar um quadro. Olha, se tu não se cuidar, isso aqui pode acontecer, né? Então, esse órgão de fragilidade, esse setor de fragilidade, ele é um alerta muito importante. Isso que é incrível. Eu só vou concluir uma coisa aqui. Então, por exemplo, você tem a Constituição, tem as diates, e eu estava até estudando hoje, né, uma coisa do terreno. O terreno, alguns autores acham que não é nem Constituição nem diates, entendeu? Uma alteração que acontece na íris, que hoje eu vejo, né, dependendo do eixo psiconeuromundo endócrino, da epigenética. Entendeu? Que bonito Principalmente isso aí. genética, né? É que o Renato Principalmente. está falando aqui, entendeu? Então, Uhum. a gente usar as coisas, entendeu? De tal maneira também evitar que a epigenética prejudique. Eu sei que nós estamos Exatamente. passando. Obrigado por tudo, tomara que seja útil. Obrigado, Renar. É muito bom Super trabalhar com útil. você, viu? Super útil. A gente tem feito bastante coisa junto, né? A equipe da Flor de Íris do Dr. Celso Batelo. Então, em breve vão ter novidades especiais, né? A gente está planejando muita coisa para frente ainda, Dr. Celso. Então, vai chegar coisa nova em breve. Todo mundo vai gostar muito, eu tenho certeza.
É Então, uma coisa que pessoal, eu. gratidão pela participação de todos, tá? A gente muito feliz com a participação de todos mesmo. Muito obrigado por serem tão receptivos com o professor Dr. Celso Patelo, né? Aqui muitos elogios, doutor, muitos, muitos, Ah, muitos. Gratidão, obrigado. gratidão, gratidão. Muito legal mesmo, o pessoal adorou. Então, pessoal, Meu desejo a chefe, todos uma boa noite e obrigado meu, novamente pela presença, doutor. meu chefe de anestesia, que eu adorava, amava, ele falava assim: eu não mereço, mas agradeço. Obrigado, viu? Merece, merece sim. Gente, Bom dia. abração. Doutor, boa Até noite. mais. Tchau, tchau. Boa noite.